estava ali na sala, ali, antes de começar o programa, nós falamos algo. Pelo menos eu sei que ele falou que recebeu um. Não sei como você falou, capa, não sei se usou esse termo, se eu usei a palavra capa, manto, né? Certo, pode ser Que é esse termo. de um profeta que ele Isso. conheceu, né? Então, o profeta Renato acredita na impartição, não na transferência, né? Que você disse que recebeu uma parte. Com Você teve certeza. experiência de transferência de outros profetas que ativou? Tive. Como foi? Conta isso. Tive. Tem gente que ainda luta contra algo bíblico, né? Que tá lá Elias, Eliseu, Certo. Moisés para os 70 escritos ali. Mas Certo. isso também ajudou nesse caminho profético Com da certeza. transferência? Com certeza. No meu caso, depois que o Senhor me separou para esse ministério, eu me conectei com profetas que eu creio que a grande maioria não conhece, né? Que são profetas de outros países. Como Bob Jones, Eu conheço, né? Que também já é falecido. Mas tinha umas coisas bem profundas. Bem profundas, bem profundas. Alguns pode ser que alguns conheçam o Jim Go, por exemplo, acho que alguns já conhecem que ele tem. Acho que tem mais livros aqui no Brasil. Então, eu vou citar alguns assim que são, por exemplo, referências para mim, meio que a minha escola, vamos dizer, de crescimento na área profética. Bob Jones, Jim Go, Joe Paul Jackson, que morreu também, que escreveu aquele livro Desmascarando o Espírito de Jezabel, um livro muito bom, tem no Brasil esse livro dele. Joe Paul Jackson, Doug Addison, né? O próprio Rick Joyner, mas o Rick Joyner eu já vejo um pouco ele de uma maneira diferente, a questão ministerial na vida dele, né? Linha, né? É um pouco diferente, mas o Rick Joyner também foi uma grande influência. Os livros, né, do Rick Joyner foi uma grande influência na minha vida, né? Tem uma trilogia ali, a Batalha Final, a Chamada Final, a Espada e a Tocha. Então, eu aprendi muito nessa escola. E eu sei que aprendendo com eles eu fui recebendo. É como se eu fosse recebendo a unção, o entendimento, a revelação, inspiração, né? Agora, a questão de receber manto, eu não costumo citar tanto alguns profetas que oraram comigo mesmo, assim, mas eu vou citar um. Quer dizer, o Gregório McNutt foi um que orou comigo, por exemplo, né? Que já orou comigo, eu já encontrei com ele algumas vezes, né? Antes do Senhor recolher ele. Inclusive o Gregório McNutt, antes dele morrer, eu tive um sonho com ele. E o Senhor me mostrou no sonho que ele ia morrer, né? E eu vi ele indo embora. Daí eu até comentei, olha, o Senhor vai recolher o Gregório McNutt, né? Então, o Gregório é um dos que eu sei que eu recebi uma impartição da vida dele, né? Da vida do Gregório McNutt. Eu tenho um profeta americano que se chama... também faleceu também. Interessante que eu estou citando... Isso eu quero falar para quem estiver ouvindo. Você reparou que eu estou citando muitos profetas que já foram recolhidos pelo Senhor. Então está seguindo o manto, é igual a Elias. Isso faz parte de uma palavra que Deus me deu. Eu acordei um dia, pastor Aris, de um sonho muito forte. Eu senti a presença de Deus na hora que eu acordei. Deus me mostrou algumas coisas no sonho, né? Não me compete citar o sonho agora, mas quando eu acordei, eu escutava a seguinte revelação. Chegou a hora, ou é a hora, né? Está na hora da troca da guarda. É a hora da troca da guarda. E aí o Senhor começou a recolher. Não só profetas. Você pode ver aí que o Billy Graham, evangelista, foi recolhido. O Po Yang-shu, aí lá da Coreia do Sul, foi recolhido. David Robertson, né? O próprio David Robertson foi recolhido. Verdade. Maurice Cerulo, né? Enfim, muitos ministros aí o Senhor recolheu. Isso está de acordo com essa palavra que ele me deu. Está na hora da troca da guarda. E aí eu falo com vocês que estão escutando que muitos de vocês precisam receber essas atribuições, esses legados, né? Porque existe uma obra, um lugar a ser ocupado. Uma nova geração, uma nova liderança precisa assumir esse bastão, né? Assumir esse legado. Eu sinto de citar o Kim Clement. O Kim Clement é um profeta americano que faleceu. Eu vou contar a experiência que eu tive de impartição dele. Eu estava orando. Eu não sei se eu posso assustar um pouco a tua audiência aqui, Tara. Qualquer coisa você corta aí, o Ricardo corta lá e edita depois. Mas eu estava orando num local, deitado no chão. De repente eu vi ele entrando pela minha janela.
Visão aberta, visão aberta. Eu tava dormindo, tava acordado. Eu vi ele entrando pela janela, como se fosse, vamos colocar assim, como se fosse, eu não vou afirmar que era o espírito dele, como se fosse o espírito dele. Eu vi ele entrando pela janela, como se ele fosse uma chama azul. E ele veio quicando, assim, muito rápido, muito violento. Ele quicava. Ele quicava. Inclusive, essa foi a... Assim, pulando? Como se estivesse pulando. Inclusive, foi isso que aconteceu comigo quando Deus me separou pro ofício de profeta. Eu tive uma experiência de batismo de fogo. Quando eu tive esse batismo de fogo, eu caí no chão e eu quicava, eu me debatia no chão, assim, quicando debaixo do poder de Deus, do fogo de Deus, e eu escutava o Senhor falando, profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações, várias vezes, assim, mais de, acho que 5 vezes o Senhor falou, profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações, profeta às nações, e eu me debatendo no chão. E quando eu tive essa visão do Kim Clemente, ele veio quicando. Isso aí foi antes? Isso foi antes, essa experiência de batismo de fogo foi antes. Aí o Kim Clemente, ele veio quicando, ele quicava assim no chão e eu vi ele vindo, e ele, como se ele tipo mergulhou na minha barriga. E eu senti o fogo. Assim, o termo que vinha era o fogo profético. Eu tava recebendo fogo profético, né? Então, só para deixar claro, eu não tô afirmando que era ele, mas assim, foi uma forma de Deus mostrar que o manto dele, a unção que tava sobre ele, tava me acessando. Entendeu? Então, ele já tinha partido? Ele já tinha partido. Eu acredito que ele tinha falecido fazia 1 mês, quando eu tive essa experiência. Então, por isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que era ele. Mas o manto, assim como quando Elias foi pro céu, o manto ficou. Então, o manto, a unção, eu recebi da vida do Kim Clemente. Profeta Kim Clemente. Um homem tremendo, um homem de Deus tremendo. Com um ministério muito conectado com Israel, que inclusive é uma área que Deus me conectou com Israel. Então, eu vejo já em funcionamento esse manto na minha vida quando eu estou ministrando sobre Israel. Uns 4 anos atrás.